Sabe quando a gente olha o noticiário e vê países entrando em conflito ou então formando alianças que parecem inesperadas? A gente se pergunta, por que isso acontece? Bom, muitas vezes a resposta para essa pergunta está em uma única palavra: geopolítica. Vamos mergulhar juntos no que ela realmente significa. Olhando para essa imagem, parece só uma charge, né? Mas na verdade, ela é quase um quebra-cabeça sobre poder. A gente vê líderes mundiais sentados negociando, só que a mesa deles é literalmente um mapa da Europa. Isso já diz muito sobre como o mundo funciona. Fica a pergunta no ar: o que uma imagem como essa nos diz sobre poder e influência? Ela mostra como as decisões de poucas pessoas podem redesenhar o destino de nações inteiras. E para entender essa dinâmica, a gente precisa de uma ferramenta, um conceito que ilumina essas relações de poder. E essa ferramenta é a geopolítica. Pense nela como uma lente de aumento, sabe? Uma que nos ajuda a enxergar com clareza não só o significado de uma charge, mas toda a complexidade por trás dos movimentos no grande palco mundial. No fundo, a geopolítica enxerga o mundo como se fosse um gigantesco tabuleiro de xadrez. Cada país, simbolizado aqui por sua bandeira, é uma peça. E cada peça tem seus próprios interesses, suas estratégias e se move buscando uma posição melhor no jogo. Então, o que é geopolítica em termos mais técnicos? É o estudo de como a geografia de um lugar, junto com seus recursos e sua economia, molda o poder que esse país tem e como ele se relaciona com os outros. Ou seja, é o que conecta o mapa do mundo com as manchetes do jornal. E o ponto principal é justamente esse. A geopolítica nos ajuda a entender o porquê das coisas. Por que uma aliança foi feita? Por que um conflito começou? A resposta quase sempre é uma combinação de geografia, interesses econômicos e pura estratégia. Certo. Para entender o jogo da geopolítica, primeiro a gente precisa conhecer as peças. E a peça mais fundamental de todas é o que chamamos de Estado. Vamos ver rapidinho o que define essa peça-chave no tabuleiro. Olha, na geografia e na ciência política, quando falamos Estado com E maiúsculo, não estamos falando de Minas Gerais ou do Rio de Janeiro. A gente está se referindo a um país como um todo, sabe? A sua estrutura política, suas leis, tudo que organiza a vida em um determinado espaço. Para ser considerado um Estado de verdade, precisam existir 4 elementos, 4 pilares essenciais. Primeiro, um território definido. Segundo, uma população que vive ali. Terceiro, um governo para administrar tudo. E por último, um elemento crucial, a soberania. Soberania, essa é talvez a parte mais delicada e importante. Pense nela como o direito de um país de ser o dono do seu próprio nariz, de tomar suas decisões sem que ninguém de fora venha dar palpite ou impor regras. É a base da independência de qualquer nação. Agora, vamos focar em um daqueles 4 pilares, o território. Aquelas linhas que a gente vê nos mapas, elas não são só divisões geográficas, não. Muitas vezes são o estopim de muita tensão e até de conflitos sérios. O território é basicamente a dimensão física do poder de um Estado. É o chão onde suas leis são válidas e sua autoridade é reconhecida. E a briga pelo controle desse espaço é uma das histórias mais antigas da humanidade. Para a gente ver isso na prática, vamos dar uma olhada nesse mapa. Ele mostra uma região chamada Essequibo, na Guiana. Para muitos, é só uma área verde no mapa, mas é exatamente ali que o conceito abstrato de território vira uma fonte real de tensão internacional. Esse território é reivindicado pela Venezuela há mais de um século. E por quê? Bom, petróleo, ouro, minérios e outras riquezas. É um exemplo perfeito de como os recursos que estão debaixo da terra podem transformar uma linha no mapa num barril de pólvora geopolítico. Mas as linhas do mapa, as fronteiras, não contam a história toda. Além dessa estrutura política que é o Estado, existe uma força muito mais profunda, mais humana, que conecta as pessoas. A ideia de nação. E aqui está uma diferença fundamental. O Estado é a estrutura, digamos que é o corpo. Já a nação é a identidade cultural, é a alma. Um Estado é definido por leis, por fronteiras. Uma nação é definida por um sentimento de pertencimento, por uma cultura e uma história que as pessoas compartilham. O Brasil é um ótimo exemplo. O território brasileiro define o Estado, mas é a cultura, a língua, os costumes que conectam uma pessoa de Manaus a uma de Porto Alegre. E isso é o que forma a nação brasileira. É esse sentimento de identidade que une todo mundo dentro do mesmo território. A coisa toda fica realmente complexa quando essas duas ideias não andam juntas. Pensa comigo, se o Estado é o corpo e o território é a casa, o que acontece quando a alma, a nação, não se sente em casa dentro daquelas fronteiras? Essa é a pergunta que move muitos dos conflitos e das alianças que a gente vê acontecendo no mundo hoje.